Naquela manhã, quando recebi o telefonema oferecendo a vaga de vigilante noturno em uma fazenda afastada, não pensei duas vezes. O pagamento era bom, e o trabalho parecia simples: rondas noturnas, garantir que nada estranho acontecesse. Mas havia algo no tom de voz do contratante, um certo nervosismo que só percebi mais tarde. A fazenda ficava a cerca de 1 hora de carro da cidade, isolada em meio a campos sem fim e uma floresta densa que parecia engolir a luz do dia. Quando cheguei, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, como se o próprio horizonte estivesse em chamas. O dono da propriedade, um homem magro de aparência cansada chamado Sr. Augusto, me recebeu com um sorriso forçado. Ele parecia aliviado por eu estar ali, como se minha presença fosse a resposta para algum problema. O trabalho é simples, ele disse, me entregando uma lanterna e um velho revólver. Mas preciso que você siga as regras. Ele não me explicou quais eram as regras imediatamente, mas antes que eu pudesse perguntar, uma mulher saiu de dentro da casa principal. Era Dona Margarida, sua esposa. Seus olhos eram fundos, como se ela não dormisse há anos, e suas mãos tremiam levemente ao me cumprimentar. Boa sorte, moço, ela disse, num tom que parecia mais um aviso do que um desejo sincero. A primeira noite. À medida que a noite caía, a sensação de isolamento crescia. A fazenda era imensa, com cercas que pareciam intermináveis, um celeiro que rangia ao menor vento, e uma floresta tão silenciosa que o barulho das folhas caindo soava como um estrondo. Minha primeira ronda começou às 23 horas. O Sr. Augusto havia me deixado uma lista de regras. Algumas eram esperadas, como trancar o celeiro e verificar os portões. Mas outras eram estranhas. Nunca olhe para o espelho do corredor após a meia-noite. Se ouvir vozes vindo da floresta, ignore. Não responda. Certifique-se de que todas as luzes da casa principal fiquem acesas até às 3 horas da manhã. No início, achei que fosse uma piada ou algum tipo de superstição local. Mas quando olhei para o espelho no corredor enquanto passava, senti um calafrio. Era um espelho antigo, manchado pelo tempo, e por um segundo pensei ter visto algo se mover atrás de mim. Lá fora, o vento parecia carregar sussurros, como se a própria noite estivesse viva. A lanterna mal iluminava o caminho, e o celeiro, com suas portas pesadas e ferrugem acumulada, parecia guardar segredos antigos. Quando entrei, o cheiro de palha misturado com algo metálico e levemente doce tomou conta. Foi então que ouvi um som. Um arrastar, como se algo grande estivesse se movendo no andar de cima. O encontro no celeiro. Subi lentamente a escada de madeira, cada degrau rangendo como se gritasse para eu recuar. No sótão do celeiro, havia apenas sombras, mas minha lanterna captou algo no canto. Uma figura baixa e encurvada, respirando de forma irregular. Quem está aí? Minha voz soou mais firme do que eu me sentia. A figura se virou lentamente, e o que vi me fez quase derrubar a lanterna. Era uma criança, ou pelo menos parecia ser. Seu rosto era pálido demais, e seus olhos refletiam a luz de uma forma antinatural. Você não devia estar aqui, disse ela, com uma voz que parecia sair de um poço profundo. Antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu. Não correu, não se escondeu. Simplesmente não estava mais lá. A verdade sobre a fazenda. Quando voltei à casa principal, tremendo e confuso, encontrei Dona Margarida me esperando na cozinha. Você viu, não foi? Ela perguntou, sem rodeios. Contei o que aconteceu, e ela começou a explicar. Há décadas, algo aconteceu naquela fazenda. Crianças desapareceram, pessoas foram encontradas mortas de formas inexplicáveis, e desde então, a terra parecia amaldiçoada. Elas aparecem para quem tenta desvendar o que aconteceu, disse ela. O Sr. Augusto tenta manter tudo sob controle, mas a verdade é que ninguém fica aqui por muito tempo. O clímax. Pouco depois das 3 horas da manhã, enquanto fazia minha última ronda, ouvi vozes vindo da floresta. Não eram sussurros, mas gritos. De crianças, chamando por socorro. Contra todas as instruções, segui o som. A floresta parecia maior do que antes, com árvores que se fechavam ao meu redor. As vozes me levaram a uma clareira, onde havia um círculo de pedras coberto de símbolos estranhos. No centro, uma figura alta e encapuzada me esperava. Você não devia ter vindo, disse, com uma voz que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Antes que pudesse fugir, tudo ficou escuro. O amanhecer. Acordei no chão da cozinha, com o Sr. Augusto me olhando com um misto de pena e preocupação. Eles sempre testam os novos, disse ele. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas sei que nunca mais voltei àquela fazenda.
O emprego parecia simples, mas as marcas que deixou em mim durariam para sempre.